Olá, estudantes da terceira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Sou o professor Felipe, estou aqui para gravar mais uma aula de sociologia para todos vocês. De olho na tela, vamos ver aqui o nosso tema de hoje, né? Nós vamos falar sobre o direito das mulheres, tá? E falar de algumas conquistas históricas, tá bom? É importante, né, nós adentrarmos esse tema, né, e entendermos, né, que as minorias sociais são muito importantes para a nossa sociedade também, né? Afinal, elas são minorias, né, também aí, muitas vezes só na representatividade, nessas questões, né, que o pessoal luta para ter, mas em número, né, tem muita gente, viu? Às vezes chega até a ser maioria, tá? Então é importante a gente conhecer, né, e a gente tem que conhecer, tá bom? Vamos para o segundo slide. Tá? Vamos falar sobre os direitos das mulheres, né? Veja, acompanha aqui comigo, ó. A luta das mulheres sempre existiu, com questionamentos das estruturas de exclusão dos seus direitos, mas foi nos séculos XIX e XX que o movimento ganhou os contornos que conhecemos hoje, né? Mais próximo do movimento feminista, né? Foi no século XIX e XX ali que começou o start ali, o negócio. Segue aqui comigo. Ó. Vários movimentos feministas se formaram ao longo da história, com diferentes reivindicações. O direito a estudar, direito ao voto, direito a trabalhar, direito a receber os mesmos salários ao exercer a mesma função. Infelizmente, esses problemas tem até hoje, né, pessoal? Eu não sei se tem algum lugar ainda que mulher não vota no mundo, né? Mas há lugares até que no Brasil, né? Lugares menos desenvolvidos, né, nessas questões, as mulheres são proibidas de estudar, né, de trabalhar, né, recebem isso no Brasil inteiro, gente. Aí não tem questão de desenvolvimento, não, até nas grandes multinacionais. Aí, recebe às vezes menores quantias de dinheiro para fazer o mesmo trabalho que homens fazem, só por causa da masculinidade, né. Isso é uma luta das mulheres até hoje, né? É uma luta justa, né? Porque se você faz o mesmo trabalho que o outro, você tem que receber a mesma coisa, né, pessoal? Então, olhe isso, né? Até isso as mulheres passam, né? Diferença salarial por causa do sexo, né? Um dos objetivos principais dos movimentos pelos direitos das mulheres é combater todas as formas de desigualdade, né? É um movimento que não quer saber de desigualdade, tá certo? É isso aí. Desigualdade não é bom, não, né? É ruim, né? Então, é um movimento que luta, né, para combater todas as formas de desigualdade. Vamos para o próximo slide, né? A população brasileira é composta de 48,2% de homens e 51,8% de mulheres. Então, olha isso. Ó. O que eu falei para vocês? Que muitas vezes o que é chamado de minoria, né? Que as mulheres, né, são minoria, muitas vezes, na questão da representatividade, né? Porque há ausência de representatividade para elas, né? O pessoal não legitima essa representatividade, né? Os homens, né, com o machismo, né, explícito, né, na sociedade, né, não deixam as mulheres às vezes terem voz, né? E aí elas ficam sendo minoria, né? Os machos ali, os homens ganham, né, maiorias, né, na voz, né, no grito, né? Mas em número, olha só, elas são até maiores que os homens, né? São até mais numerosas do que os homens, né? Então, essa igualdade é muito necessária, né, entre os dois gêneros, né, pessoal? Vamos continuar aqui, ó. Na população brasileira, as mulheres são mais numerosas em 19 unidades federativas. Olha, 19 estados, tá? Sendo superadas pelos homens nos estados do Acre, do Amapá, do Amazonas, do Mato Grosso, do Pará, de Rondônia, de Roraima e do Tocantins. Então, ali o norte, né, e parte do centro-oeste, quase tudo ali é maior número de homens, né? Os homens superam ali o número de mulheres, né? E no resto, né, no restante ali dos estados, as mulheres superam o número de homens, né? Vocês têm aqui, né, divididos entre a cor azulzinha e roxinha, respectivamente. Mais mulheres, mais mulheres roxinha, na cor roxinha, né? E menos homens na cor amarela, né? E vocês têm, amarela não, perdão, azulzinha, clara, né? E vocês têm aqui a porcentagem, né? 51,8% e 48,2%. Né? Então, é um número
um pouco maior, né, de mulheres, né, mais da metade aí do Brasil é composto de mulheres, né? Por que as mulheres são consideradas minorias sociais, então? Já que são até maioria, por que são consideradas minorias sociais, né? Eu falei para vocês. Vamos entender aqui, né, ao longo da videoaula. Vamos para o próximo slide. Mulheres e desigualdade, né? Vamos entender um pouco esse slide aqui. Acompanhe comigo, ó. Estruturas econômicas, participação em atividades produtivas e acesso a recursos. Tempo dedicado aos cuidados de pessoas e aos afazeres domésticos. Horas semanais, né, mais ou menos. Os homens, o total é de 10,5 horas, enquanto eles utilizam, né, eles cuidam de pessoas e afazeres domésticos, né, enquanto eles utilizam 10 horas e meia, 5 ali do tempo deles, né, em compensação as mulheres utilizam 18,1 no total, né, 18,1 hora, né, no total de 24, né, de um dia, né, para cuidar de pessoas, de filhos, né, limpar a casa, fazer a sua vida doméstica. Então, olha só, né, já é histórico isso, né? Essa pesquisa diz muito, né, que ainda acontece essa prática, né? As mulheres são jogadas, né, ali para o serviço doméstico automaticamente, né, como se não fosse responsabilidade, né, do homem também, né? Afinal o homem vive na casa, né? Acho que tem que ser uma responsabilidade conjunta, né, das pessoas que vivem ali, né? Mas não, ainda acontece isso. O serviço de casa é de mulher para certas pessoas, né, que tem um pensamento no mínimo estranho, né? Eu acho que serviço de casa é para todo mundo, né, que mora na casa, né? Mas vamos lá, tem essas questões, né? E aí nós temos também a questão da cor, né, também. Branca, preta ou parda, né? Também é dividido por etnia, né, para a gente ter essa noção mais aprofundada, tá? Diferenças entre rendimentos, ó, segue aqui comigo embaixo. Enquanto a mulher ganha em média R$ 1.764, o homem R$ 2.306. Então há diferença salarial, né? Educação também, né? População de 25 anos ou mais de idade com ensino superior completo, né? Isso aqui lembrando que é de 2016, tá, pessoal? Do ano de 2016 essa pesquisa, tá? Homens, né, na cor branca, 20,7%. Né? Mulheres, 23,5%. Né? Olha só que interessante. Né? Aqui as mulheres são maiores que os homens. Né? A taxa de frequência escolar, né, também é 73%, enquanto os homens são 63,2%. Né? Agora, quando você vê a pesquisa por etnia, né, a escolaridade da população preta ou parda é bem mais baixa, tanto dos homens quanto das mulheres. Né? Os homens 7% e as mulheres 10,4%. Então, veja isso, né? A questão da etnia é muito importante também, né, para a gente ver onde estão as maiores questões das desigualdades sociais. Né? Mas veja, em suma, né, as mulheres aqui são, pela pesquisa, mais inteligentes que os homens, né? Que surpresa, né? Mas, enfim, a gente vai analisando aqui mais coisas também. Agora, vamos ver aqui, ó, vida pública e tomada de decisão, né? Representação política, isso em 2017. 10,5% dos assentos da Câmara dos Deputados são ocupados por mulheres. Apenas 10,5% dos cargos. É muito pouco, né, gente? Cargos gerenciais, 2016, ocupados por homens, 60,9%. Por mulheres, 39,1%. No mundo, as mulheres ocupavam 23,6% dos assentos. Então, olha, mundialmente é um pouco maior a porcentagem. Mas mesmo assim, é muito homem, né, na gerência, no poder, né, e as mulheres não tinham seu espaço. Né? Agora, né, as coisas mudaram bastante, daí tem que mudar mesmo. Né? Agora as mulheres estão tendo mais voz, mais espaço, né? E é necessário, é fundamental isso para a gente caminhar para uma sociedade mais saudável. Né? E aqui vocês vão ver também saúde e serviços relacionados, né? Direitos humanos das mulheres e meninas, né? Taxa de fecundidade adolescente, tem todos os dados aqui, se vocês quiserem pausar e analisar, tá? As informações é muito interessante. Basicamente aqui, em quase todos os quadros, exceto a educação, né, os homens levam vantagem, né,
para com as mulheres, né? Questão de salário, vida pública, né? Cargo em Câmara, Congresso, Senado, né? Assembleia, enfim, cargo de gerência. Os homens sempre levam a melhor, né? Sempre levam vantagem, né? Infelizmente, né? Por causa da desigualdade entre os gêneros, né? Porque tanto faz a pessoa ser homem, ser mulher, o que interessa é o trabalho dela, né? Mas infelizmente a sociedade não enxerga desse jeito ainda, né? E há essa diferença, muitas vezes até gritante, entre os dois gêneros, tá? Que a gente precisa cada vez mais combater, tá bom? Vamos para o próximo slide. Olha só o que a gente falou da questão da vida pública. Vamos ver isso aqui no Brasil. Ó, políticos, mulheres políticas e homens políticos, né? Os deputados, os senadores, né? Então, lá em Brasília, por que existe um menor número de mulheres no parlamento? Então, olha só, 16%, né, dos senadores são mulheres, né, e 10,5% dos deputados federais são mulheres também. Então as mulheres ocupam ali a Câmara Federal, né, em torno de 10,5% ali. Para vocês terem uma ideia, a Câmara tem 500 deputados, né, tem 500 e pouquinho, 508 se eu não me engano, mas vamos lá, tem 500, vamos simplificar, né? 10% de 500, né, são 50, né? 10 vezes 5, né? 10 vezes 50, 500. Né? Então 10% de 50 de 500, perdão, é 50. Né? 10,5 ali, vamos pôr 53. De 500 deputados, 53 são mulheres, entendeu? 53 apenas ali são mulheres, de 500 deputados. É muito pouco, né, gente? Senador ainda sobe um pouquinho, né? A porcentagem, né? Senador é menos, são 83 senadores, né? Ou 81, né? Ou não sei se é 81 ou 83, mas vamos um pouco, são 80, né? Então, você ali 12 senadores, né, mais ou menos, né, em meio a 80 senadores, né, é muito pouco, né. Então as mulheres têm que se afirmar cada vez mais nesses espaços, né, e ocupá-los, né, que são de direito de todos, né, tanto do homem quanto da mulher, né. Vamos para o próximo slide. Características de uma minoria, a gente falou disso, né, que o movimento feminista, né, um movimento de minoria, né, as mulheres são minoria social, né, não são minoria em número, né, mas são minoria social, né, em número são maioria, mas socialmente são minoria, né, por causa da questão da voz delas, né. Agora as mulheres estão tendo muito mais voz, né, antigamente não. Vamos lá. As características podem variar para cada grupo minoritário, mas alguns elementos costumam ser comuns nas minorias, né? Então, para se classificar uma minoria, é preciso que apresente vulnerabilidade, né? Por exemplo, não que é necessário, né? Mas há essas semelhanças entre elas, né? Vulnerabilidade, como as pessoas trans, por exemplo, né? Transgêneros, a identidade em reafirmação, como os negros, né? Que precisa reafirmar a sua identidade, né? Mostrar que a cultura negra é boa, né? Luta contra privilégios, né, de grupos dominantes, por exemplo, as mulheres, né, que lutam contra os homens, né, na questão do machismo na sociedade, né, estratégias discursivas, movimento LGBTQIA+, né, que luta contra o discurso de ódio, homofobia, né, e leis de caráter reparador também, né, principalmente com as pessoas com deficiência, né, os movimentos anticapacitistas também, né, que visam uma sociedade mais adaptada e melhor, né, para as pessoas com deficiência, né, que é necessário também. Então todos esses movimentos têm muito em comum, comungam das mesmas palavras geralmente, né, das mesmas coisas, têm suas particularidades, óbvio, cada um luta por uma coisa, mas no fim, pessoal, todo mundo tem que se unir, todo mundo tem que estar unido, né, para lutar por mais equidade, igualdade aí para todo mundo, tá bom? Vamos para o próximo slide. Vamos entender aqui o movimento feminista, né? Vamos finalizar aqui o pensamento para a gente entender. Acompanhe comigo, olha. O feminismo é uma filosofia que reconhece que homens e mulheres têm experiências diferentes e reivindica que pessoas diferentes sejam percebidas não como iguais, mas como com direitos iguais, né? Então são diferentes biologicamente, claro.
tem órgãos sexuais diferentes, por exemplo, aparência diferente, mas na sociedade tem que ser vistos como iguais, ser tratados da mesma maneira, né, perante a lei, né, perante as empresas, né, a tudo, aos direitos, aos deveres. Né. Então veja, não existe um movimento feminista unificado, né, não tem. Existem muitas correntes e expressões da luta pelos direitos e pela efetivação dos direitos das mulheres, inclusive na atualidade. No caderno do aluno, a participação das mulheres na política é apresentada como exemplo. Né? Tem no caderno do aluno de vocês, deem uma olhada. Depois me chama que eu falo a página certinho para vocês. Tá? Mas tem lá, muito conteúdo bacana. Tá? Os direitos das mulheres nem sempre existiram. A história é o recurso para a verificação das ausências e das presenças desses direitos ao longo do tempo e em diferentes lugares. Ao longo da história, foram necessárias muitas lutas para que as mulheres conquistassem direitos que os homens já tinham há muitos anos. Nós precisamos relembrar que tudo que é social é uma construção histórica. Entendendo os fatos da história, nós podemos entender o que é o conceito de movimento feminista, perceber suas diversas correntes e também compreender as discussões do senso comum e como o pensamento crítico colabora para atitudes mais cidadãs para homens e mulheres. Ao longo da história, as mulheres se organizaram em entidades representativas e lutaram pelos seus direitos. Né? Então, olha só que interessante. Né? Ao longo da história foram necessárias muitas lutas para que as mulheres conquistassem os direitos, né, que os homens já tinham há muitos anos. Então veja, pessoal, a questão de ser mulher na sociedade, né, é sempre se impor, né, sempre se afirmar, né, sempre dizer que tem o direito àquilo que o homem também tem. Né. É uma luta, né, que deve ser vista sempre como justa, né, com justiça. Por quê? Porque, veja, os homens já nasceram com os direitos deles todos garantidos, né, os direitos masculinos. Né. Agora as mulheres não, as mulheres nascem, né, num mundo que as reprime, né, que tem um machismo muito exacerbado, né, uma cultura patriarcal, né, onde o homem é que comanda ali a família, a empresa, o cargo público, tudo. Né, o homem sempre ali no centro de destaque. Né, então é necessário que as mulheres, né, se afirmem cada vez mais como portadoras, né, daquele direito ali também. Né, porque afinal a gente tem que ter essa consciência, né, que nós somos diferentes biologicamente, né, mas na lei ali, na sociedade, nós temos que ter uma certa igualdade, uma certa equidade ali, né, porque não dá, né, para alguém ter privilégio só porque é homem, o outro só porque é rico, o outro só porque é heterossexual, o outro só porque é branco, né, não. Né, nós temos que ter uma sociedade plural, diversa para todos, né, que todos possam conviver de maneira saudável, tá bom? Então é isso, pessoal. Para resumir aí, o movimento feminista é um movimento que vem lutando por direito, né, por igualdade social nas mulheres, né, entre mulheres e homens. Né, e é um movimento, né, que, apesar de ser de uma minoria, né, social, né, é a voz, né, da maioria da população brasileira, pelo menos, né, que é composta de mulheres. Né, então a gente precisa cada vez mais ouvi-las, né, entender suas demandas, né, e agir com o maior respeito que tem que se agir, né, tem que se dar a qualquer ser humano, a qualquer cidadão, né, mulher, homem, né, trans, enfim, todos os tipos de gêneros aí, tá bom? E é isso, pessoal. Vamos para o próximo slide aqui, o último slide. Né? Agradeço por vocês terem acompanhado a videoaula até o final. Tá? Se cuidem, fiquem em casa, por favor, né? Sigam os protocolos sanitários, né? Não deixem de se cuidar porque a pandemia não acabou ainda, tá bom? E qualquer dúvida, eu estou à disposição nas minhas mídias sociais. Tá? Um grande abraço, boa semana, bons estudos, tchau!